O tema da mensagem de hoje: quem guarda será guardado. Quem guarda será. Você pode repetir com o pastor? Quem guarda será guardado. Vocês vão entender tudo. Diz assim o texto, Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração e não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Vamos finalizar nesse versículo que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Até aqui, esses versículos, essa sequência de versículos que a gente leu junto, a palavra ela está exaltando, magnificando o que é a palavra, as leis e os mandamentos de Deus. Como eles têm poder de nos guardar, de não deixar a gente confundido. Quem está confundido erra. Como a palavra de Deus nos guia, nos direciona. Nós vamos, desses 11 versículos que lemos, nós vamos frisar 2 versículos. Eu quero ler de novo com você o versículo 2, que diz assim: bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e que buscam com todo o coração. Você sabe que um grande desafio para a nossa fé é a gente guardar aquilo que Deus fala com a gente. Mas o princípio básico de aprender a guardar, ou ter o costume de guardar, é você saber que você vai precisar daquilo. Ninguém guarda o que não precisa. Normalmente nós guardamos aquilo que precisamos, aquilo que sabemos que nós vamos usar. Eu trouxe aqui de casa, eu achei, dá para ver daí o que é isso? Todos conseguem ver? É uma vela. Quem sabe o que é uma vela? Os mais novos não sabem. Isso aqui era muito costume. Quando acabava a luz, a gente ia lá, pegava a vela, acendia e espalhava na casa. É ou não é? Então, nós guardávamos, por que eu disse que os mais novos não sabem? Porque hoje a gente tem a lanterna do celular. Acaba a luz, você vai atrás de vela? Você vai lá na lanterna, olha lá, a Josi já chacoalhou aí, você acende a lanterna e dá tudo certo, ilumina mais que uma vela. Só que no passado não tinha lanterninha no celular, como hoje tem. Tinha a vela. Então, veja que a gente precisava ter isso aqui salvava muita coisa. Precisava ter isso aqui e guardar em um lugar que quando tudo ficasse escuro, você sabia procurar e achar onde que estava. É ou não é? Então tinha a gaveta certa da vela,
tinha o armário certo que a vela ficava, a vela e o isqueiro, ou o fósforo. A gente guarda. É simples, barato, super simples, mas a gente mesmo assim guarda com muita atenção. Guardava, né? Porque a gente sabe que ia precisar, ia ser necessário. A Bíblia fala sobre guardar a palavra. Aí eu vou te perguntar uma coisa bem simples aqui. Você lembra a palavra que você ouviu no último culto que você participou? Talvez faz uma semana, talvez faz alguns dias, talvez 15 dias. Mas eu não considero isso muito tempo. Mas você lembra? Você lembra do versículo, do texto que foi lido, da mensagem que foi derramada sobre você? Você lembra o que Deus falou com você? Porque se você não guardou aquilo, me desculpa, não vai adiantar. Não vai ter proveito para você. Então nós temos um grande desafio, que é para o nosso bem. Aprender a guardar a palavra de Deus. Porque um dia você vai precisar dela. Um dia você vai precisar da palavra, porque nós temos um adversário declarado contra nós, que se chama... Está com medo de falar, gente? Diabo. Ele é o seu inimigo declarado. Não importa se você não... Eu tenho... É café com leite. Ele não mexe comigo, eu não mexo com ele. Não tem esse caminho, não tem essa escolha. Ele é um inimigo declarado da humanidade. Ele quer matar, roubar, destruir. Ele quer te levar para o inferno. Ele não quer que você vá para a glória de Deus. Ele quer tudo isso. Ele é o nosso adversário. E vai ter momentos que nós enfrentaremos ele, que chamamos isso de luta espiritual. E aí, aonde você vai se pautar? Aonde vai ser sua base? Da onde você vai tirar sua força? Da onde você vai ter defesa? Da onde você vai ter ataque? Se você não guarda a palavra, não vai ser da palavra. Vai ser da palavra se você guarda a palavra. Agora, se você não guardar a palavra, não vai ser da palavra. Eu não sei se você lembra de um acontecimento, de uma situação que Jesus estava se consagrando, jejuou 40 dias, estava no deserto, e depois disso veio o tentador. Então ele passou por um ataque espiritual. Então o diabo veio sobre uma necessidade que ele tinha, porque duro é você crer em Deus, servir a Deus, estar em um período de consagração, buscando a Deus, e você lá fora passar por um período de necessidade. A nossa cabeça entra em parafuso. Meu Deus, aquela pessoa nem te busca, aquela pessoa não está nem aí, está esbanjando, está fazendo isso, eu estou sem nada na minha casa, estou com o aluguel atrasado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, olha esse boleto, olha o carro quebrado, olha essa situação, olha essa doença. Duro é você passar por um período de necessidade servindo a Deus. Então isso é um ataque espiritual. E nesse ataque espiritual, o diabo fala para Jesus: transforma essa pedra em pão, em pães. Mas aí Jesus, ele rebate o seu adversário com o quê? Com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. De novo vem ele, leva ele num lugar muito alto e fala: se atira daí. Isso era um ataque espiritual. Em outras palavras, para a gente entender, por que você está passando isso? Deus não é um Deus que te guarda? Por que o seu familiar está enfrentando isso? Deus não é um Deus de proteção, não é o Deus do Salmo 91? Por que está acontecendo isso com a sua mãe? Por que está acontecendo isso com o seu filho? Deus não é um Deus que te guarda. Isso é um ataque espiritual sobre você. Mas Jesus, na hora, revidou aquele ataque espiritual e disse ao diabo: não tentarás o Senhor vosso? Então,
a maior defesa e ataque sempre foi a palavra. Depois, ele viu que não conseguiu, tocando em pontos de necessidade, então ele vem com os deleites. Se o diabo não conseguir te tocar nas dificuldades, ele vai também trazer coisas para você acessar, coisas que vão trazer prosperidade, talvez em uma facilidade, portas abertas, mas que você vai se corromper por elas. E foi o que ele fez. Ele mostrou todo mundo e disse: eu dou tudo para você, se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus, mais uma vez, com a palavra, diz assim: olha, só a Deus prestará culto, só a Ele você vai adorar. Então, diante dos ataques espirituais, você quer se manter de pé, você quer guardar a sua salvação, aprenda a guardar a palavra. As pessoas buscam sempre ler o Salmo 91, excelente. Mas você sabe onde é o esconderijo do Altíssimo? A palavra do Altíssimo. Quem aprende a guardar a palavra do Altíssimo, então a palavra vai guardar essa pessoa. Quem guarda é guardado. Isso faz sentido para você? Tem momentos que nós vamos passar que são momentos de tentações. Tem momentos que a tentação vem para você pecar. As tentações, ela vem sobre aquilo que você deseja, sobre aquilo que você gosta. Uma característica do nosso inimigo, que é o diabo, é olhar para você e ler a sua vida e saber de todas as suas inclinações, de tudo aquilo que você gosta, de tudo aquilo que você quer, aquilo que você quer muito. E posso te dizer, mais do que nunca a gente vive num período onde o texto fala que a raiz do dinheiro, que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, as pessoas gostam do quê? Gostam de poder, dinheiro. Os homens gostam de mulher, mulher gosta de dinheiro. Olha o dinheiro aí de novo. Ah, você quer casa, você quer ser respeitado, você quer ser visto? Dinheiro, a raiz de todos os males. Quem tem muito dinheiro, automaticamente tem tudo isso. José, ele foi tentado às escondidas, quando ninguém estava vendo. A Bíblia fala que a mulher de Potifar, que era senhor de José, que havia colocado José como o governante da sua casa. José tinha autoridade sobre tudo da casa de Potifar, menos da esposa de Potifar. E a esposa de Potifar começa a convidar José para a cama. Deita comigo, deita comigo, deita comigo. Houve uma vez que José vai ao seu trabalho e nenhum servo foi para o trabalho. A casa estava vazia. Quando essa mulher encontra José e de novo fala para José. E aí José fala para ela assim: cometeria eu tamanha maldade contra o meu Deus? Você sabe que a palavra que José tinha dentro dele, que nós temos que ter, é a palavra do temor. Eu me lembro de uma época que a mensagem da salvação trazia temor para a igreja. Quando colocávamos vídeo dos sinais que estão acontecendo no mundo, no outro dia tinha pessoas se batizando. No outro dia tinha pessoas mudando, confessando, tinha pessoas se arrependendo, tinha pessoas se voltando para Deus. A oração na igreja mudava, a busca ao Espírito Santo mudava, porque havia uma época de temor. E hoje nós estamos, vivendo em uma época que não há mais temor. Às vezes a gente se engana, porque as consequências do pecado demora, mas vem.
Às vezes a gente se engana e vamos pensar assim, ó, não, eu vou fazer isso, fulano fez, não aconteceu nada, o outro fez, não aconteceu nada. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o reinado foi rasgado de Saul, demorou 40 anos para Saul descer do trono. Mas desceu. E desceu da pior forma possível, ele cometeu suicídio. Então, o pecado traz consequências. Se demorar, pastor, mas demora, mas chega. Se você vive na prática do pecado, sabendo que é pecado, cometendo pecado, vivendo uma vida sem temer a Deus, a consequência vai vir. E eu preciso te falar isso, porque eu amo sua alma. Eu duvido que Deus te trouxe aqui por um acaso. Eu duvido, porque o nosso Deus é o Deus que não permite nenhuma folha de uma árvore cair, se não for com a autorização dele. Não é Deus que pesa a sua consciência. Quem pesa a sua consciência é o pecado. Nós já vamos falar mais sobre o efeito dele. Mas José guardava o temor. E quem guarda o temor consegue vencer as tentações. Pastor, como que vence as tentações? Fugindo delas. José corre. Como que você vai sair dessa tentação que te faz errar, que te faz pecar? Fugindo dela. Porque enquanto você querer enfrentar essa situação, você vai cair de novo nela. Há alguém aqui comigo? Terceira coisa que eu quero falar para você é sobre o desânimo. Certa vez, Davi, ele estava morando em uma cidade chamada Ziclag. E aí, o que acontece? Davi sai para a guerra. Naquele episódio, ele estava fugindo de Saul, se aliou com o inimigo de Israel, foi para a guerra para enfrentar Israel, junto com o inimigo. Lá na guerra, os inimigos que Davi se aliou, falou, não, a gente não quer você, porque você vai fazer alguma pegadinha com a gente, pode voltar. Aí Davi volta com o exército dele para a cidade de Ziclag. Quando ele chega lá, a cidade foi saqueada, foi atirado fogo na cidade, roubaram a cidade, mataram os homens da cidade e levaram escrava as mulheres e as crianças. Nossa, pastor, aconteceu isso com Davi? Aconteceu. Mas não foi só isso não. Aí quando ele chegou lá, as pessoas queriam apedrejar ele. Será que já aconteceu isso com você? Você tenta ajudar uma pessoa, você tenta fazer tudo por alguém, a pessoa nega a sua ajuda. Quando você vai voltar para a sua vida, porque você deixou algumas coisas para ajudar a pessoa, você sofre danos, você sofre perdas, e ainda você fica como errado, e as pessoas querem apedrejar você. Será que isso já aconteceu com você? Mas sabe o que a Bíblia fala? Que Davi cobrou ânimo de Deus. Ele cobrou ânimo de Deus. E Deus animou Davi. Sabe o que Deus disse para Davi? Pode ir atrás dos seus inimigos que você vai conquistar tudo de novo. Amém, gente? Então quando a gente quer ânimo, a gente vai a Deus. E Deus vai nos dar uma palavra. Quando você quer ser animado, você está passando situações, está acontecendo um reboliço na sua vida, injustiça. Tentei ajudar uma pessoa, a pessoa me fez mal, voltei para a minha vida, aconteceu um desastre, e ainda as pessoas estão tacando pedra em mim. Vá a Deus, busque ânimo em Deus, Deus vai te dar uma palavra. E se você guardar a palavra vai te guardar. Quem quer estar no esconderijo do Altíssimo? Guarda a palavra de Deus. Tem palavra de Deus para você nessa noite. Guarda essa palavra. Amém? Há alguém aqui comigo? Eu falei que iríamos frisar 2 versículos. O primeiro já se foi. Vamos no segundo? Vocês me dão mais alguns minutos? Versículo 11 diz assim:
escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Onde nós temos que guardar a palavra? No coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro das nossas emoções. Ele está falando da nossa alma. Só que para você guardar a palavra de Deus nesse lugar, porque as nossas emoções, elas impelem, elas movem a gente em muitas coisas. Quantas decisões você já tomou motivado por suas emoções? Quantas? Quantas decisões você já tomou na hora da raiva? Fala aí. Quantas decisões você já tomou na hora da tristeza, da decepção, do ódio, da revolta, do medo? Tem gente que com medo trava, é ou não é? Tem gente que com medo corre. Tem gente que com medo desiste. Tem gente que com raiva retruca, age de forma errada, perde a cabeça. Porque as nossas emoções, infelizmente, interferem demais na gente. Então, a palavra, Deus está falando aqui, guarda a minha palavra no centro das suas emoções. Então aí no centro das suas emoções, não pode ter mágoa. No centro das suas emoções, você não pode carregar palavras negativas que jogaram sobre você. Você não pode. Ah, mas o fulano falou isso de mim, falou isso daquilo. Você percebeu que a vida vai seguir com ele falando ou com ele não falando? Então não guarda. Ah, mas o outro apontou para mim, olhou para mim e me desmereceu. Não guarda. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente guarda do nosso coração. Nós temos uma Bíblia nos ensinando a ser dizimista, mas nós temos mensagem no YouTube falando para a gente não ser. Nós temos a Bíblia nos ensinando a congregar. Animemos uns aos outros a se congregar, ainda mais chegando o tempo final. Hebreus 10, 25. Nós temos a Bíblia nos motivando a se congregar, mas nós temos o YouTube nos ensinando que não precisamos ir na igreja. Nós temos a Bíblia nos ensinando a perdoar, mas nós temos pessoas, vizinhos e amigos falando que nós temos que pagar com a mesma moeda. Nós temos a Bíblia nos ensinando que nós não devemos fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que nós temos que carregar a cruz e negar a nós mesmos, ou seja, fazer a vontade de Deus. Mas nós temos o mundo nos ensinando e falando para a gente fazer aquilo que a gente tem vontade. Sempre vai ter uma voz contrapondo a voz de Deus. Aí você escolhe a que você vai guardar no seu coração. Eu não sei se isso faz sentido para você. Sempre vai ter uma voz, cuidado com as vozes. A gente teve uma reunião com o grupo Faz, um encontro às 5 horas, e a gente falou um pouco sobre isso. Hoje qualquer um pode ligar o celular e falar coisas de Deus, mas não quer dizer que é de Deus. Hoje qualquer pessoa pode se intitular alguém e falar algo sobre Deus, mas não quer dizer que aquilo vem de Deus. Nós estamos vivendo uma época de profetas que são profetas do Salmo 23, profetas do Salmo 91, mas não são profetas da cruz, não pregam a cruz, porque pregar a cruz dói, machuca, mas salva. O que salva é a cruz, não é o Salmo 91, não é o Salmo 23. O que salva é o que Jesus fez. Porque nós temos pessoas que estão guardando no coração aquilo que gosta de ouvir. Mas nós precisamos ser aquelas pessoas que guardam no coração aquilo que vai nos fazer bem. Aquilo que vai ser saúde para o seu âmago, aquilo que vai ser vida para o seu interior, aquilo que vai gerar salvação na sua alma. Você sabe quando Deus perdoa? Quando há arrependimento. E como há arrependimento se a palavra não é anunciada sobre coisas que entristecem a Deus? Você sabe que as pessoas que mais te amam é as pessoas que dão palavras a você que te contrariam. São as que mais te amam.
As pessoas que tudo que você quer fazer, ela falou, vai lá, faz sim. Ah, mas eu quero fazer isso, faz. Não quero fazer aquilo, o que você acha? Excelente. Ah, eu quero tomar aquela, amiga, vai arrebentar. Vai, amiga. Mas eu quero ficar com aquele homem. Não ficou ainda? Vai lá, fica lá. Quem ama você, e você pede um conselho, primeira coisa, ele vai pensar em tudo que você falar. E ele ainda vai falar para você, posso falar? Você está preparado para ouvir? E aí a gente fala. Então nós temos que guardar aqui dentro. É no coração que se guarda a palavra de Deus. Para que se guarda? Para não pecar contra Deus. Sabe qual é o maior efeito do pecado? Te separar da pessoa que te mais ama, que é Jesus. Esse é o pior efeito do pecado, a separação. Por que Jesus desceu para morrer pelos nossos pecados? Para se aproximar, a aproximação de Deus com o homem. Mas se eu escolho viver na prática do pecado, eu estou abandonando as boas obras que Ele fez para eu andar nelas. O pecado não é bom para ninguém. O pecado leva à morte. O pecado faz mal para você e faz mal para o próximo. O pecado interrompe um destino que o céu preparou para você viver. Você pode continuar vivendo a sua vida, mas você pode viver uma vida que o céu preparou para você viver. Pedro, antes de ser discípulo, ele era Pedro. Simão, ele era pescador. Ele já tinha uma vida. Tudo bem. Tem pessoas que estão saindo da igreja, estão seguindo a vida delas. Tudo bem, é a vida delas, então voltou para a vida delas. Teve uma vida antes da igreja, se sair da igreja vai continuar tendo uma vida? Vai. Só que você está anulando o destino que Deus tinha para você. Você acha que o diabo é bobo? Você acha que o diabo vai tirar alguém da igreja e vai começar a destroçar a vida dela? É claro que não. Porque se ele fazer isso, rapidinho ela volta para a igreja. Deixa eu buscar Deus, que o trem está arrebentando aqui do lado de fora. Não, ele vai amaciar a carne. Você saiu, deixou de buscar Deus. Ah, então agora deixa eu tirar a pressão da guerra. Às vezes a gente esquece que a gente está em uma guerra. E desistir da guerra faz você entrar no cativeiro do diabo. Parece um lugar de descanso, porque quem já é dele, ele não precisa mais atacar. Antes de Pedro ser um discípulo, ele era um pescador. Ele poderia ter escolhido continuar sendo o que ele era. Tudo bem. Mas quando a palavra veio para ele, ele guardou a palavra, aí ele se transformou em um discípulo. Ele passou a viver o que o céu tinha para ele viver. Ele passou a ter um destino que já havia sido preparado para ele, mas ele só pôde acessar porque ele se entregou para Deus. Todos vocês aqui, todos vocês, olhem nos meus olhos e grave isso. Existe um destino do céu para você. Se você quer viver isso, se entregue para Jesus e você vai viver. Você vai acessar esse destino. Mas se você resistir Jesus, você vai continuar com a sua vida. Não vai cair um terremoto, aliás, não vai cair um meteoro na sua cabeça. Não vai cair. Aqui não tem ameaça. Nós não somos igreja de ameaça. Nós somos esperança em Cristo. Nós lançamos esperança. O mundo já está cheio de desespero e sem esperança. Nós não precisamos ter ferramentas do mundo na igreja. Sair da igreja, vai cair um meteoro na minha cabeça? Não vai. Talvez você vai continuar com a sua vida, você pode ter até sensações de algumas coisas melhorarem. Só que você está deixando de acessar o destino que Deus tem para você. E eu pergunto para você, o que você quer? Você quer ser guardada por Deus? Então guarde a palavra. Você quer viver o sobrenatural? Se entrega para Jesus.
mistura essas palavras com a sua fé. E aí as coisas vão fazer sentido para você. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos orar aqui ao Espírito Santo, ao nosso Deus. E é uma oração também intencional. Eu quero convidar você a isso. Se você quer guardar a palavra de Deus, você vai guardar a palavra de Deus. Começando por hoje, a primeira coisa é se esvaziar, é tirar. Talvez você veio de uma igreja que você sofreu algumas decepções, e isso acontece. Isso acontece. Mas você não pode carregar essas decepções dentro de você. Você precisa entender que o que foi de bom você aprendeu, e o que foi ruim você também aprendeu, para você não fazer isso para outras pessoas. Eu vim de uma igreja que eu aprendi muito, nos dois sentidos, o que fazer e o que não fazer. Hoje eu procuro viver uma igreja junto com pessoas que queiram viver a mesma coisa que eu quero. Pessoas que amem a Jesus. Pessoas que buscam a Jesus por gratidão. Eu quero que Jesus ele traga pessoas aqui, não importa a situação que ela veio até aqui, mas que ela tenha esse mesmo desejo que eu tenho, que busque a Deus, não pelos benefícios que Ele traz, mas pelo que Ele é. Pessoas que não entregam a palavra com interesses pessoais, não, mas um Deus de pureza, um Deus de santidade, um Deus que é leve. A verdadeira religião é você ajudar os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião, não é placa de igreja. Não é você estar dentro de um lugar que parece uma boate, que parece uma festa. Mas que quando a palavra vem do Espírito Santo, ela causa o temor, e ela é suficiente, porque nós estamos diante de um Deus que é suficiente, não precisamos de coisas para ficar incrementando, porque a palavra é suficiente. Foi essa palavra que sustentou a igreja primitiva, essa palavra que vai nos salvar, é essa palavra que vai colocar o seu nome no livro da vida. Que vai colocar o seu nome no livro da vida, não é um festim estourando aqui dentro da igreja, não é isso, mas é a palavra de Deus pura, verdadeira, sem interesse. Essa palavra ela provoca a salvação em nós, e é tudo que eu mais quero, estar salvo e com pessoas que estão salvas. Amém, gente? Feche os seus olhos, por favor.